Alô pessoal, estamos aqui em mais um Vox Talk. E hoje nós temos aqui a presença de um grande amigo, Luciano Miaki, da Capgemini. Luciano, por favor, se apresenta aí. Grande Alcides, um prazer enorme estar aqui na Box, é uma empresa que eu amo, que eu adoro, que trabalhei aqui contigo, né? Verdade, Então, verdade. muitíssimo obrigado pelo convite e foi uma satisfação muito grande estar aqui. Luciano, por favor, conta um pouquinho o que você já fez aí, o que você está fazendo hoje na Vamos lá. Capgemini. Hoje eu sou diretor de iniciativas estratégicas e parcerias na Capgemini aqui do Brasil. Particularmente, eu cuido de duas alianças estratégicas nossas, a Salesforce, que todo mundo conhece, é o maior líder de mercado de CRM, e um outro fornecedor chamado Genius, que é um grande fornecedor de contact center. Então, forte na área de CRM e na área de atendimento ao cliente. Parabéns, vamos lá. Luciano, conta um pouquinho aí nessa experiência, nesse tempo todo que você tem de mercado, olhando aí para o mercado, o que as empresas estão procurando? Qual que é o grande tema aí hoje em dia? Essa é uma belíssima pergunta, né? Eu vou pegar até um pouquinho do ano passado, começo desse ano. O nosso CEO global, ele conversa com muitos C-levels de empresas, né? Eu estava conversando com muito presidente, muito CEO, e existem dois grandes assuntos que eles estão falando. Primeiro, que é a grande hype do momento, né? IA generativo. Adivinha qual é, né? Todo mundo que chega aqui fala de IA, entende? A gente não consegue fugir. Não tem como. Inteligência artificial é o grande A tema bola hoje. da vez. Além disso, o mundo inteiro está preocupado com uma possível recessão, ninguém está entendendo essas guerras, as pandemias. Então, está todo mundo buscando eficiência operacional. Esse é o grande tema de verdade. As empresas estão querendo fazer a mesma coisa com menos, ser mais eficientes. É isso que eles estão procurando. Qualquer coisa que ajude eles a serem mais eficientes. Quando você fala em eficiência, né? Nós somos aqui da área de TI. Não é só em TI, né? É geral. Produção, entrega, logística, OMS, essas sopas de letrinhas que a gente encontra aí pelo mercado. Sim. Como eu basicamente trabalhei nas últimas 2 décadas com CRM, quando a gente fala, por exemplo, eficiência operacional em CRM, a gente está falando de eficiência operacional na área de marketing, na área de vendas, na área lá de pós-vendas. Por exemplo, quando a operadora de energia elétrica, a fornecedora de energia elétrica, teve aquela chuvarada aqui em São Paulo, né? Caiu tudo. Nem me lembra disso aí. 5 dias sem luz. Como é que eles fazem para ser mais eficiente? O que eles fazem para tentar diminuir a queda de energia elétrica, principalmente em situações graves como essa? É nisso que eles estão pensando. Isso é eficiência para esse tipo de cliente. Tá? Exatamente. Mas você colocou dois grandes temas, né? A eficiência e o IA. Como é que você correlaciona os dois? Eles trabalham juntos? Vamos lá, sim e não, né? Como qualquer bom consultor. Já começou a não enrolar. Não é por aí não. Responde direito. Aí. Vamos lá. Sim, e a inteligência artificial tradicional e a inteligência artificial generativa, que é a grande moda, e só para contextualizar aqui, não sei se todo mundo está a par, imagino que sim, mas qual é a diferença do tradicional para o generativo? Generativo, ele consegue conversar de forma natural. Então, só com esse fato, imagina só, antigamente eu conversava com qualquer robô, eram aquelas palavras, né, certinhas, robotizadas. De filme de antigamente. Né? Antigamente. Hoje não, hoje você pergunta assim, por exemplo, né? Se você fosse lá no Pão de Açúcar, tinha uma IA generativa nossa lá, você falava, eu tô aqui com o meu bro, né? E a gente tá fazendo uma churrascada, qual que é o melhor vinho que você recomenda? Se falasse desse jeito, ele entenderia que bro é um amigo, então ele começa a entender gíria, você começa a falar naturalmente. Quando eu junto esse aspecto na eficiência operacional, imagina uma grande central de atendimento, tem pessoas atendendo o telefone. Em algum momento, não hoje, mas em algum momento, essa IA poderia fazer os atendimentos mais simples, sem um ser humano presente. Ele mesmo atenderia e responderia as dúvidas como se fosse uma pessoa normal. Então, mas você está entrando numa vereda aí bem complicada, né? Porque tem estatísticas aí que hoje a pessoa não gosta de conversar com esses robozinhos. Você acha que a gente vai conseguir virar essa página? De uma forma que o humano não reconheça ou não perceba que esteja falando com o robô? Eu sei que até já tem uns exemplos aí, né? Onde
se eu não me engano, um robô pediu uma pizza. Eu acho que foi isso, né? Um robô pediu uma pizza e o atendente não percebeu que era um IA, era um robô. Eu diria que está avançando cada vez mais. IA generativa, essa que ela fala em linguagem natural, nasceu há menos de 2 anos atrás. Uhum. Não tem muito tempo. E já está evoluindo a ponto, assim, a passos gigantescos. Eu até diria, depois da internet, né, do boom da internet, IA generativo deve ser o próximo grande boom no mercado de tecnologia. As coisas vão mudar de uma forma que a gente não consegue nem imaginar ainda. Você só tem 1 ano e meio, 2 anos quase, da IA generativa no estado atual, e hoje, às vezes, você já não percebe que é um ser humano ou um IA, Percebe. daqui a 2 anos vai estar bem diferente. E como é que você consegue ser mais eficiente utilizando o IA? Aí você levou para uma vereda só da substituição da voz, vamos falar assim, Sim. da inteligência da voz. Como você conseguiria ser mais eficiente utilizando o IA? Vamos lá. Imagina só um caso. Todo mundo tem carro, todo mundo já bateu um carro, infelizmente, imagina eu, né? Infelizmente. Você está na estrada, você bate o carro. Naquele momento, você vai ligar para um contact center da seguradora, falar que bateu o carro. Você já pode ser atendido por um IA. Ela vai falar, você bateu o carro, tá tudo bem, antes de mais nada, tá tudo bem com você, você precisa que acione uma ambulância, que acione um guincho, e assim por diante. Ele vai continuar o atendimento. Isso já é uma IA fazendo. Por trás, na seguradora, tem uma série de processos que hoje, em alguns lugares, um ser humano está fazendo. Vou ter que acionar um guincho, vou ter que procurar um guincho para aquela região para mandar para algum lugar. Mandar um WhatsApp para ele falando, o guincho tal, o motorista tal está chegando aí em 10 minutos. Isso uma IA generativa consegue fazer. Ele já consegue buscar a base de dados de guinchos, já consegue ligar ativamente para o guincho, falar que tem um acidente no lugar tal, com segurado tal, com carro tal, placa tal, e já pede informação de quanto tempo ele leva para chegar lá. E essa IA generativa já vai mandar o WhatsApp para o segurado falando que chega em tal momento. Ao mesmo tempo, a IA já está perguntando no WhatsApp ou mesmo no telefone. O WhatsApp, né? Que é o canal mais rápido. Ele está perguntando lá. Você tem preferência de uma oficina? Quer mandar para perto da sua casa, perto do seu trabalho? E ele já está vasculhando a base de dados das oficinas e já deixa aberto. Tudo isso é uma pessoa que faz. Hoje a IA consegue substituir tudo isso. O mercado, né? Os grandes estudiosos apontam bastante que estão bem preocupados com isso. Porque, do ponto de vista de quem usa essa tecnologia, fantástico. Começa a ter a informação muito rápida e muito precisa. Mas não tem aquela questão de estar sempre substituindo mão de obra. Como que você enxerga esse lado, Luciano? Acho que o Obama disse uma vez para um pessoal numa fábrica lá, né? Eu estou perdendo emprego para tecnologia. Essa é uma verdade, assim. Infelizmente é uma verdade. Muitos empregos que existem hoje talvez não existam no futuro. Né? Acho que o trabalho do governo, o trabalho das grandes empresas é tentar reorientar as atividades dessas pessoas. Eu fiz curso de datilografia, assim. Eu também. Sou dessa época aí. Ninguém mais faz isso, não existe mais. Mas alguns princípios, né, de datilografia a gente consegue usar em outras situações. Digitação, eu digito muito mais rápido do que uma pessoa que não fez o curso. E por aí vai. Então a gente precisa encontrar os meios, e não só as empresas, mas o governo, encontrar meios para requalificar esse pessoal. A gente vai conseguir com todo mundo? Não. Da mesma forma, a gente vai conseguir ter gente capacitada para essas novas tecnologias? Não. Falta mão de obra. Na nossa área mesmo, né, os desenvolvedores. Hoje, não sei se você tem algum exemplo aí em relação ao uso do IA no desenvolvimento? Tem, eu acho que esse é o grande avanço. Né? Eu falei aqui muito de IA generativo atendendo um cliente ou fazendo parte de um processo. Certo? Quando a gente vai para TI, para programação, por exemplo, eu fiquei doido quando eu vi uma solução nossa lá na casa. Ele consegue codificar. Imagina um projeto, né, que tem um requisito lá para desenvolver um sistema. Qualquer requisito. Você pede para IA, escreve a user story desse requisito. Em segundos ele escreveu a user story. Escreve cenários de testes, que é uma coisa que o pessoal sempre larga, né?
Eles querem cenário de testes. Pior que isso, a documentação, que ninguém gosta de fazer. Ninguém gosta de fazer. Então, tudo isso hoje a IA generativa já faz com as melhores práticas. Então, a qualidade do código sai no nível altíssimo. Não é um júnior que fez aquele código é um código de sênior. Então, hoje, eu tenho até preocupação dos programadores júniores. Então eu vou exagerar, né? Que agora os programadores, os sêniores, os plenos e os júniores, eles vão se unir e criar hackers, criar robozinhos para quebrar essa IA, porque vai substituir todos eles, né? Eu diria que Essa velocidade aí que está a informação, que está a IA, nós temos um grande problema aí pela frente. eu diria que é o contrário. Assim. Olha lá, hein? Os programadores estão usando a IA generativa, o chat GPT da vida, para gerar o código para eles. Sim, mas vai ter mercado para todo mundo. Hoje, um programador faz o trabalho de 10. Sim. Qual que é o grande segredo, né? É saber o tal do prompt. Engenharia de prompt. Saber Engenheiro de perguntar. prompt, né? Que é o que aí? Uma nova função aí que está aparecendo. Saber perguntar é que vai te dar a resposta correta. Saber contextualizar aquela pergunta. Senão, a IA vai te dar respostas sem contextualização. E você vai ter que corrigir muita coisa. Agora, se você explica direitinho que é para isso, para aquele projeto, para esses códigos já estão escritos, seguir essa mesma linha, aí ele consegue gerar um código mais exato, com pouquíssimas ou zero alterações. Mas você vê que interessante, né? Uma tecnologia totalmente nova que veio para ficar, não tem jeito, não é mais futuro, é presente, tá? Ela está evoluindo, com certeza, mas que já cria um novo cargo, uma nova função, né? Que é o engenheiro de prompt. É como você faz a pergunta para trazer o melhor resultado da sua inteligência artificial. Muito interessante. E para pensar, né, até onde nós vamos com essa IA, hein? Isso aí é coisa para pensar bastante. Eu tenho lá minhas previsões pessoais. Eu achei realmente muitas das atividades que existem hoje, feitas por um ser humano, no futuro próximo, elas vão ser feitas por uma IA generativa. Certo. Mas isso não vai ter jeito. O grande problema é quem é que vai orientar essa IA. A IA, ela precisa de dados. Né? Ela vai tomar suas decisões baseadas num conjunto de dados, seja em um conjunto público ou em um conjunto privado. Então, as pessoas que vão ajudar essas IAs a associarem, vamos pensar dessa forma, elas vão ter que estar muito preocupadas em uma seleção de dados para aquela IA. Você acredita que os dados podem ser a limitação aí do IA? Quando a gente fala de IA... A qualidade do dado. Se eu só quer colocar aqui. Sim. A qualidade do dado, sim. O problema é que uma IA generativa, ela vai te responder. E ela pode inventar respostas. Porque ela não tem o dado correto, porque ela não tem o dado, ou algum outro fator? Eu diria que ela vai responder baseado naquilo que ela tem de informação, mas ela vai te dar uma resposta, mesmo que ela não tenha. Ela vai... Mesmo que a informação não seja precisa, né? Sim. Ela vai se basear nessa informação. Eu vou te dar um exemplo famoso do mercado. Tinha uma universidade que fez uma pergunta para uma IA generativa. Isso coisa desse ano, passado? Ano passado. Lista para mim os professores que têm problema com assédio sexual. Uma universidade lá dos Estados Unidos, no caso real. Listou os professores que tiveram problema com assédio sexual. Olha que é uma vereda complicada, né? Detalhe, da lista, tinha um nome de um professor e ele nunca tinha feito nenhum assédio sexual, nunca tinha se envolvido nesse tipo de coisa. Só que a IA, para fundamentar a resposta dele, o que ela fez? Esse professor aqui fez uma viagem com a aluna, né, para tal lugar, em tal dia. Lá ele falou algumas coisas, fez algum assédio, isso aí virou manchete no Washington Post. E inventou até uma notícia no jornal. A IA inventou uma história para dar fundamento a uma resposta que ela tinha dado anteriormente. Exato. Mas não deveria ser o contrário? Se ela deu aquela resposta, não foi baseada já numa informação? Esse é o problema. Esse é o ponto. A gente não sabe como foi o raciocínio, a lógica que ela utilizou para jogar aquele nome. E para fundamentar, ela inventou fatos. Esse é o grande desafio da IA hoje.
Então, isso já é um fato conhecido, ChatGPT, Microsoft, todas as grandes empresas que têm um IA estão verificando para melhorar essa parte. Muito interessante, muito interessante. Deixa eu tentar juntar aqui três itens que você falou aí. Que hoje o grande tema é eficiência operacional, Sim. a IA, e no entanto você falou que um dos trabalhos que você já faz há bastante tempo é o CRM. Certo. Como é que fica o CRM agora nesse mundo de IA e eficiência operacional? Vamos lá, esse é um tema bem interessante, né? Bem minha praia, vamos falar assim. Vamos lá. Quando a gente fala de CRM, a gente fala de todo atendimento de uma empresa com seus clientes. Pode ser em vendas, pode ser lá no pessoal de marketing, preparando uma campanha que envolve o cliente, pode ser para efetuar o que o cliente comprou, né? Para entregar o serviço, um pós-venda e assim por diante. Sempre aquele contato próximo com o cliente. Exato. Né? Nós vamos entender. Então, as soluções de CRM hoje, o que elas fazem? Elas automatizam esses processos. Mas nem tudo é possível de ser automatizado. Imagina só uma pessoa que está lá pegando, né, reclamações lá em algum lugar, né, pegando um e-mail e tabulando esse e-mail em algum lugar. Imagina essa tabulação indo para uma outra área que vai analisar tudo isso e aí vai dar as devidas respostas, vai responder o cliente, ou mesmo vai entrar em contato com o cliente. Certo. Tem gente fazendo isso. Né? Uma área de marketing tem um pessoal fazendo as segmentações. Quem é a pessoa que comprou o produto A e que tem potencial de comprar o produto B? E assim por diante. Então, Isso é o grande desejo do time de marketing. Verdade. Saber isso? Próxima vez. Isso. O pessoal de vendas tem que marcar as reuniões. O pessoal de atendimento tem que responder as questões. Onde a IA generativa consegue ajudar a gente? Em todos esses processos. Imagina um contact center. A hora que ele recebe a ligação, imagina um contact center de voz ainda. Ele ligou, o atendente está conversando com ele. A IA generativa está ouvindo a voz das duas pessoas. Já está interpretando, gerando e está código. Está dando as respostas possíveis para o atendente. Mesmo que antigamente o atendente tinha que consultar uma base de conhecimento. Já tinha umas respostas prontas, né? A IA já dá a resposta para ele falar. Então, tem essas 3 respostas, tem essas 2 respostas, a melhor resposta é essa. O atendente só olha aqui na tela dele e basicamente copia a resposta, fala a resposta para o atendente, para o cliente. Vendedor, imagina só, vamos pensar numa automação de vendas, as vendas mais simplificadas. Hoje tem simulação de pessoas. Se você estiver falando através de vídeo com uma pessoa, com a minha aparência, na verdade não pode. Essa aparência aqui, com a minha foto, talvez nem seja eu. Seja uma IA com a minha voz respondendo para você. Venda simples, então a IA consegue fazer já. Ou seja, deixa eu ir lá na frente agora, que até fez a pergunta, até onde a IA pode chegar? Você pode customizar o seu avatar conforme a aceitação do seu cliente. Se você acha que um determinado cliente vai aceitar mais alguém com um caráter negro, um caráter nipônico, ou alto ou baixo, ele já vai montar e moldar esse avatar para conversar com o cliente. Exatamente isso. Então, no futuro próximo, por isso eu disse, no futuro próximo, várias funções vão deixar de existir. A questão é quanto é esse próximo? Um mês, um ano? Não se sabe, né? Algo interessante, bem interessante. E aplicando aí a IA no CRM, você me falou que talvez uma das limitações do IA sejam os dados. Essa mesma limitação se aplica a um CRM, a qualidade dos dados? Sim. Quanto mais informação do cliente a IA tiver, melhor vai ser a resposta dela. Nós, se eu tenho só parcialmente, se eu trabalho com vendas e eu não tenho a menor noção do que está acontecendo com o cliente lá na área de pós-vendas, se o projeto está sendo bem feito, se o cliente está satisfeito ou não, eu só fico pensando em venda, tenho informação parcial. Talvez eu vá falar com o cliente uma segunda vez, o cliente vai estar pé da vida comigo porque ele não está sendo bem atendido lá. E aí, quanto mais informações eu junto, mais fácil para mim vai ser interagir com o cliente. Mas, sabendo disso, vamos falar. Eu sei que você está tendo um problema lá, deixa eu te ajudar, vamos pensar dessa forma. E a IA faz a mesma coisa. Então,
A quantidade de dados que eu tenho reunidos de um cliente é que vai dar o poder de fogo para a IA. Certo, mas as empresas já entenderam isso de fato. Que até outro dia eu me deparei com um gráfico que mostrava a curva de investimento que as empresas faziam em IA, em BI, em Analytics. Então, era uma curva gigantesca. E na qualidade de dados era algo, um ângulo muito leve aqui. Então, você tem um gap muito grande do que foi investido nos Analytics e no que foi investido em dados. Só que hoje o Analytics consome muito esse dado e o dado não está tão bom quanto eles imaginavam. Porque muitas vezes chegou na reunião, você tem aqui 10 mil clientes e a área de negócio não tem 10 mil, não é possível que tenha 10 mil. Como é que você enxerga isso aí, Miyake? Qualidade de dados é o grande desafio. Bem certinho aqui mesmo. Acho que todas as empresas, todo mundo tem um data lake, todo mundo tem um MDE, todo mundo tem uma, duas, três bases únicas de clientes. Todo mundo tem isso já. 3 bases únicas, é até complicado, mas é assim hoje em dia. Mas qualidade de dados é o grande mote, é o grande tema quando a gente fala sobre isso. Como acurar melhor os dados. Que dados são importantes, quais dados não são importantes. Se você conversar com o pessoal de marketing, eles vão querer saber o comportamento do cliente. Por onde ele passou, onde é que ele está indo dentro de uma loja, onde é que ele está navegando dentro do site. Uma área de finanças, a única coisa que eles querem saber é se ele comprou ou não. É se ele está pagando ou não. Então são informações diferentes. Mas todas essas informações estão de alguma forma na empresa, ou deveriam estar de alguma forma na empresa. Unir essas informações e dar as informações necessárias para quem precisa executar para a tomada de decisão, né? É o grande segredo. E melhorar a informação. Né? Porque hoje você pode captar a informação de forma manual e a pessoa está preenchendo aquela informação só porque tem que preencher. Sim. Ela não sabe onde vai ser utilizada. E muitas vezes ela preenche de qualquer jeito. O campo não pode ficar em branco, põe um G, um D, um ponto e segue. Está cansado de ver cadastro dessa forma. Então hoje, esse é o grande truque de dados. Melhorar a qualidade de informação. Será que não é por isso que tem uns 15, 20 dias eu vi uma reportagem onde uma gigante da área de CRM estava comprando outra gigante na qualidade de dados. Aqui é informação pública que a Salesforce estava tentando comprar em informática. Como você que atua numa Capgemini, que trabalha com Salesforce, que trabalha com grandes contas, como é que vocês enxergam essa tentativa aí de união, de compra, sei lá? A Salesforce é uma empresa, né? Hoje é uma empresa, a maior empresa de CRM do mundo, uma empresa que está crescendo. Nós não conhecemos todos os motivos, né? A gente trabalha muito próximo a ele também, particularmente eu. Para ficar bem claro, seu ponto de vista aqui, o que você puder dividir com a gente. Mas eu acredito, assim, que, óbvio, né? A informática é uma empresa já muito antiga, com grandes clientes, com ferramentas e soluções muito boas. Assim como a Salesforce. Se a gente comparar o melhor do mundo da informática, o melhor do mundo da Salesforce, a gente consegue verificar que é uma ótima junção. Como eu estava dizendo, né? Qualidade de dados é o grande mote para uma área de CRM. Eu preciso melhorar a qualidade de dados, eu preciso trazer os dados em um local onde, por exemplo, uma solução da Salesforce consiga entender esses dados, onde a IA da Salesforce consiga gerar insights o pessoal que está lá fora. É uma melhor base para trazer as informações para você conseguir chegar com o resultado correto frente ao seu cliente. Sim. Essa só tem sua ferramenta de integração, né, do Ubisoft, e o complemento da informática vai trazer um grande avanço para eles. Agora deixa eu apimentar aí, pegando o reverso disso, que a gente fala muito em conseguir a informação, melhorar a informação, juntar, né? As informações estão em silos, trazer aqui o que é a melhor informação, ter o comportamento de compra do cliente. Como fica a LGPD nisso? Que é justamente o contrário, né? Não posso ter todas as informações ou só ter as informações que eu tenha o consentimento. Como é que você enxerga isso aí, Miyake? Um marqueteiro é mais difícil trabalhar com a LGPD, com certeza. Sim, sem dúvida. Mas também faz todo sentido.
A pessoa só precisa ter acesso aos dados que ela vai utilizar. Ela não precisa ter toda a informação. Então, eu acho que a gente está encontrando esse meio termo, né, de preservar, de assegurar que as informações fornecidas por uma pessoa só sejam utilizadas para um determinado fim e que essa informação, para esse determinado fim, não seja compartilhada com outras pessoas. Os casos famosos de hacker que pegam senha de banco. Sim, A gente não quer que a senha seja divulgada para todo mundo. Dados sensíveis. De repente a pessoa tem uma doença que ela não quer que as pessoas saibam. A informação é sensível, ela não pode ser divulgada. Só precisa saber quem realmente precisa daquela informação para tomar alguma ação. Então acho que veio num bom momento, né? Quando a gente fala de contact center, aquela coisa chata de falar a mesma coisa que toda vez que muda de atendente ou que muda de canal, acabou, né? Existe uma legislação que hoje ela não é que proíbe, mas ela vai multar a empresa uma vez que mude o canal, a informação não seja levada para esse novo canal. Você tem que repetir o seu CPF 30 vezes. Exato. Então, leis como a LGPD, essa lei do contact center, estão ajudando a evitar que os dados sejam repassados de forma incorreta e, quando precisa, que automaticamente a informação chegue do outro lado. Então, para mim, são os dois pontos da legislação. Então você ainda segue aquela máxima de que dados são o novo petróleo? Porque IA, você falou que a limitação pode ser os dados. Eficiência operacional, eu preciso ter os melhores dados. CRM, eu preciso ter o dado conciso para chegar com a informação correta para o meu cliente. E a LGPD, eu preciso ter esse dado muito bem orquestrado e manuseado para eu passar a informação para para quem recebeu o consentimento e para uma necessidade específica. Eu não posso simplesmente sair distribuindo a informação aí para qualquer um. Dados continua sendo o novo petróleo. Só como exemplo, hoje você pode pegar um chat GPT, não, perdão. Pega uma IA generativa para criar uma figura, para criar um desenho para você, criar um emblema, criar um logo, qualquer coisa. Aonde ela vai se basear? Fala de LGPD, GDPR, todas as leis de proteção. Ela vai se basear naquilo que era público na internet. Uma obra de arte, algum desenho que alguém fez. Tanto é isso que existem casos hoje de processo formal contra as empresas de IA, porque eles têm certeza que aquela IA daquela empresa usou como base de dados obras de arte, criações já existentes, e não pagaram os royalties para essas pessoas, os criadores originais. Foi algo diferente, mas foi baseado nisso. Certo. Então, dado ainda é o petróleo, porque sem esses dados, IA generativa não existiria, por exemplo. Nossa, e aí você já entrou num tema que eu nunca tinha imaginado, porque se de fato a IA está se baseando numa série de informações que são públicas para te trazer um determinado resultado. Por outro lado, alguém fala, não, mas ela se baseou numa obra que ela é pública, mas ela tem dono. Entra aí direito autoral, olha que loucura, nós vamos parando. Esse é o grande momento que a gente está vivendo. Os legisladores têm que pensar nisso aqui. O processo existe, mas está em andamento ainda. Está em andamento, né? E depois os programadores do GitHub. Se você pegar a IA do GitHub, ela faz um código espetacular, baseado nas melhores práticas dos programadores que colocaram no código. Que colocaram informações lá. Os analistas programadores do GitHub perceberam que tem um trecho de código parecido que eles criaram. Ou seja, vamos começar a trabalhar de forma mais privada, né? Conseguir o GitHub, mas trabalhar de uma forma privada, base paga, mas é uma base dele, para ninguém ter acesso àquilo. Isso. E deixar de trabalhar com aqueles grandes volumes de informações públicas e cada um ter de fato o seu. Tem o ganho e o perde, né? Porque de fato todo mundo quer olhar o que o mundo está fazendo, mas não quer compartilhar o que ele faz. Exatamente. É interessante. Bom, Bianchi, por favor, suas considerações finais aí, quer contar alguma outra história interessante, porque eu sei que você tem bastante história aí, nesse mundo aí de eficiência, de CRM, de IA? Eu diria que o mundo está caminhando para automatizar tudo.
seja através de A, seja através de RPA, qualquer sigla que o mercado tenha colocado aí. Mas hoje os problemas, não vou falar problemas, os desafios são básicos ainda. Existem várias empresas, grandes empresas, que hoje fazem muito o seu trabalho manual. Gente que, por exemplo, ainda precisa entrar numa base de dados, tem um monte de código PLSQL para puxar o dado, botar no Play Excel, mandar para algum lugar. Então, hoje, existe muito trabalho braçal ainda, trabalho manual. E o mundo, digamos, que a gente está vivendo, não está mais permitindo isso. Automatizar esses processos, seja com IA, seja com RPA, seja com uma solução pronta de mercado, seja com uma solução custom, é o grande segredo. Acho que as empresas que não estão automatizando seus processos não vão conseguir atingir a eficiência operacional que eles tanto desejam e vão continuar tendo custos altos. Custos altos, frente ao mercado que está tendo hoje, ou seja, só tem um caminho certo. Olha isso. Então, queridos ouvintes, fica aí essa grande dica do meu amigo Luciano. Luciano, muito obrigado. Você já me deu aí uma pimentinha aí para falar um pouquinho de RPA. Já vou colocar na minha lista aqui de mais um tema para o nosso Voxtal. Eu que agradeço pelo convite, foi um grande prazer estar aqui na Voxel. Alcides, mais uma vez obrigado, foi um grande prazer. Ok, muito obrigado, Luciano. Esse foi mais um Voxtalk. Por favor, nossos contatos abaixo, dê um like, inscreva-se no canal e até o próximo Voxtalk.